Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do vosso podcast, aqui o Pausa Técnica. Desta vez é para falar na nossa Liga Betclic masculina e aqui é o Cirilo Aloísio, que está a acompanhar em diferente, embora ontem ainda havia a parte final digamos, do jogo 2, mas depois eu consegui acompanhar o jogo 1 e acompanhar o jogo 2 em diferente. E vamos fazer então este episódio com também o Gonçalo, obviamente. Não é, Gonçalo? Olá, sim. Vai-te falar aqui um bocadinho da Liga Betclic. Não esteve esquecida na segunda-feira, foi mesmo porque. Ontem, na segunda não, foi na terça que nós gravámos a última vez. Ou foi na segunda? Foi na segunda. Foi na segunda, exatamente, ok. Pronto, estava a fazer confusão. Mas sim, pronto, não esquecemos, mas foi um esquecimento de propósito, que era para só dedicarmos aqui um pequeno episódio para falar aqui um bocadinho já dos dois primeiros jogos da Liga Betclic. Pronto, o primeiro jogo. Temos a vitória na buzina do Benfica frente ao Sporting, e depois no segundo jogo, já ontem ao final da tarde, tivemos a vitória do Sporting frente ao Benfica. Neste momento a série está empatada a 1. Vamos ter agora depois os jogos, creio que é na sexta-feira e depois deve ser no domingo, creio eu. É sexta-feira, depois domingo, e depois, se houver o tal jogo 5, o jogo decisivo, que vai ser no Pavilhão Fidelidade, aí vai ser na quinta. Aliás, era para ser na quarta, mas passaram para quinta-feira. Okay. E com este resultado, por agora, que está a final empatada, vamos ter jogo 4, ou seja, iremos ter o jogo sexta-feira e também iremos ter o jogo domingo, de certeza. Não dá. E o jogo 5 aí, depende se as equipas, lá está, no pavilhão de Sporting, as equipas também ganhas tu, ganho eu, pronto, e vamos a jogo 5. Muito bem, como disseste bem, no episódio de segunda-feira que nós gravamos, nós não tocamos nestes playoffs, porque lá está, para não fazer uma junção e focar nesse episódio de segunda-feira, era focar mais nas finais da NBA, que curiosamente também estão empatadas, e lá está, focar mais aqui também na Liga Betclic e também com estes dois primeiros jogos, assim para termos mais sumo, digamos assim, com um jogo. Pronto, se calhar não íamos ter tanta coisa para discutir, agora com dois jogos já dá para discutir aqui algumas coisas. E de modo geral, Gonçalo, eu vou ser sincero, isto vai ser equilibrado e, embora em previsão, nós não fizemos, por acaso não fizemos o episódio de previsão, mas em previsão isto, pá, é tal coisa. Se fosse a jogo 5, isto não admirava 0 pessoas, não é? Acho que... Sim, de facto sim. Eu não tinha propriamente uma previsão. Achava e continuo a achar que vamos a 5 jogos. Acho que vamos ter o jogo decisivo no pavilhão no pavilhão Fidelidade. E isto está a ser um bocadinho estes dois primeiros jogos foi um bocadinho a demonstração disso. Apesar do primeiro jogo ter sido muito equilibrado, mas mesmo assim o Benfica teve ali alguma superioridade, até mesmo em 2 pontos que o Sporting costuma ser muito bom, que é nos ressaltos ofensivos e nas transições para o ataque, algo que não é muito, normalmente algo muito característico do Benfica, é mais característico do Sporting. E o Benfica no primeiro jogo conseguiu ali durante uma boa parte da partida, conseguiu anular um pouco o Sporting nesse aspecto, até mesmo os pontos em segunda oportunidade, como queiras chamar, também foram muito favoráveis ao Benfica, muito devido à questão dos saltos ofensivos, e depois também não só os second chance points, mas também teres também, obviamente, ganhar o salto ofensivo, poderes recuperar um bocadinho a equipa no meio campo ofensivo e depois a partir de poderes trabalhar um pouco mais. Mas de facto foi, até mesmo o primeiro jogo foi um jogo muito equilibrado. Também o Benfica entrou muito bem na partida, mas não, é como tu dizes, já estou aqui a alongar muito nesta questão. De facto está a ser umas boas finais, sinceramente. Estou a gostar bastante. Vejo ali muita coisa que está a ser muito bem aproveitada, tanto por um lado, tanto pelo outro, mas também estou a ver muitas coisas que podem vir a ser aproveitadas tanto por Benfica, tanto por Sporting. Mas é isso, mano. Não sei se queres começar a falar pelo jogo 1, se queres falar. Sim. Até ia começar a falar do início do jogo, que, a meu ver, foi um bocado nervosismo, digamos assim, ali, principalmente na questão de lançamentos, aliás, o triplo.
Eu lembro que o do Sport, o primeiro triplo marcado do Sport foi no segundo período. O do Benfica foi no final do primeiro, mas o do Sport foi no segundo período. Ali no início, primeiro ou segundo minuto. Para vocês verem, e não foi por questão de não lançou, ninguém lançou, não, houve tentativa de lançamento, mas houve ali aquele nervosismo normal, só que depois a acabar, digamos assim, o primeiro período, o Benfica superiorizou-se, acabar não, na segunda metade, digamos assim, do primeiro período, o Benfica superiorizou-se e acabou por, lá está, acabar, lá está o período, estava a ganhar por 9 pontos, salvo eu. Depois, no segundo período, foi o Sporting que, aos bocadinhos, ali um bocado discretamente, foi recuperando o jogo, que até na parte final, aí até deu a reviravolta com aquele último cesto do cruzamento do André Cruz, mesmo ali na buzina, e notou-se que, lá está, o Sporting estava vivo e estávamos no intervalo, lá está, a mostrar o intervalo, ou seja, como estava a dizer, aquele primeiro período o Benfica esteve mais forte na questão dos ressaltos ofensivos, totalmente muito por causa disso, na luta das tabelas, eram mais agressivos, mas depois o Sporting no segundo período conseguiu melhorar na questão defensiva e também soube jogar melhor em equipa, a meu ver, e foi, acho que foi um fato. É verdade que vocês podem ver nas box scores, mas o Travante e o Lovett, ok, tudo bem, mas souberam ali trocar e não sei o que mais, ou seja, ajudar uns aos outros, digamos, e até na questão de cada um a cumprir bem o seu papel. Depois, no terceiro período, acho que aí foi mais o Benfica, lá está, o Benfica, a meu ver, tem melhor qualidade individual que o Sporting, digamos assim. E isso também, lá está, notou-se em certas partes, tanto neste jogo 1, também no jogo 2, que já iremos tocar. E neste terceiro período notou-se, acho que foi mais por aí, a qualidade foi um bocado ao de cima, e depois o Sporting, no quarto período, tentou recuperar, conseguiu, é verdade, mas depois o Broussard acabou com as contas e deu a vitória ao Benfica. Mas o meu resumo foi um bocado isto. Foi uma partida equilibrada em que basicamente cada um teve o seu período mais forte, digamos assim, e acabou por ganhar o Benfica. Não achas, Gonçalo? Partilhaste também essa ideia que houve ali, lá está, períodos em que o Benfica teve melhor, o Sporting melhor, não é? Sim, foi um jogo muito de períodos, acho que foi um jogo muito de partes, de fases. A fase Benfica esteve melhor. Curiosamente, obviamente, o lançamento exterior no Sporting não teve tão bem, não caiu tanto como eles pretendiam no primeiro jogo. No segundo jogo, e já lá vamos, foi exatamente o inverso, foi o triplo do Benfica que não caía por nada e aquilo era muita tentativa. Sim, até digo-te outra coisa, o Sporting, tanto em lançamentos de campo como em triplo, teve inferior, só numa única coisa é que foram superiores. Foi no lance livre, em que o Sporting, com a mesma quantidade de lances livres, foram 32, o Sporting marcou mais 7 que o Benfica, marcou 27. E aqui também vai muito daquilo que é a forma como o Sporting joga. O Sporting obviamente joga com uma intensidade muito elevada, não só nas transições, mas também no meio campo ofensivo e com muitas entradas para o sexto e muitas tentativas de chegada ao sexto. Tens aqui sempre muitas tentativas nesse aspecto, permitir que, obviamente, o adversário tenha de se ajustar para quem vai entrar no sexto. Depois muitas vezes tens aqui, acabam sempre aqui também por ganhar a falta, no caso, e foi como tu indicaste, eles tiveram mais lances livres do que o Benfica, também mais lances livres concretizados. Mas tiveram mesmo lances livres, foram 32, sabes? Só que o Sporting foi mais eficaz, marcou 27, o Benfica marcou 20. Exato. Mas foi como eu estava a dizer há pouco, acho que o Benfica entrou muito bem no aspecto em que conseguiu equiparar-se e muitas vezes até mesmo superiorizar-se àquilo que era aquilo que o Benfica, que o Sporting faz bem, que é a questão dos saltos ofensivos e a questão das transições quando recuperam a bola e vão para o ataque. E foi muito isso. O Benfica equiparou-se muito bem, foi em bons momentos superior ao Sporting nesse aspecto, algo que não é muito normal. Eu acho que o primeiro jogo, esteja-se a falar de Liga Betclic, esteja-se a falar de NBA, de Euroliga, do que quer que seja, eu tenho sempre a mim que o primeiro jogo é sempre aquele jogo de não vamos propriamente inventar aqui muita coisa naquilo que é o esquema de jogo, vamos só jogar, fazer o nosso jogo e ver onde é que nos leva. Obviamente podes fazer aqui ajustes aqui e ali, isso faz parte de qualquer partida, mas parece-me que é sempre aquele jogo para vamos ver o que é que eles fazem e vamos ver depois vamos estudar o que é que nós podemos fazer para impedir que eles façam aquilo
que eles fazem tão bem. O Benfica, no caso, foi com a lição bem estudada nesse aspecto. O Benfica, creio que o Benfica, se não estou em erro, depois o Benfica limpou a Ovarense, e acho que o Sporting também limpou, se não estou em erro. Pronto, acho que tiveram limpou o Porto. o Porto, exatamente. Pronto, eu estava a pensar que tanto uma como a outra tinham tido mais tempo de descanso do que a outra, mas não. Mas, de novo, acho que o Benfica conseguiu se equiparar muito bem, conseguiu também estudar muito bem. No entanto, é assim, uma equipa como o Benfica, que tem dos três grandes a média de idades mais elevada, e acho que até mesmo a média de idades mais elevada da Liga Betclic, é assim, tu consegues manter esta intensidade durante se calhar 2 períodos. Agora, quando começas ali a entrar para o terceiro período e para o quarto período, é cansaço, começa a pesar um pouco, e não são jogadores propriamente tão atléticos e tão ágeis e com uma aptidão física como os jogadores do Sporting. Obviamente que o Benfica lá dentro tem um jogador que gosta mais de jogar ao seu ritmo, que é o Ben Romdan, tem um poste mais físico, mas também com boa técnica, que é o Terrell Carter. Depois, obviamente, tens uma série de jogadores que são o wing players, mas não são aqueles wing players propriamente com muita fisicalidade para se colocar frente a frente contra o Sporting. O Sporting não joga propriamente com um poste lá embaixo. É um poste relativamente móvel, apesar de ter mais apetência e aptidão para atacar o interior do que o pintado. E quando o Sporting junta um António Monteiro, um João Fernandes, um Petan, um Armude, tens aqui jogadores muito altos e com boa capacidade para, até mesmo muitas vezes nas trocas defensivas, poder fazer frente e defender muito bem perante os jogadores do Benfica, seja um Tony Douglas, seja um Broussard, um Ivan Almeida, um Ellisser, que seja quem for. E pareceu muito que o Benfica teve muito bem a impedir que o Sporting muitas vezes conseguisse ganhar os saltos defensivos, conseguia depois também muito aqueles ressaltos ofensivos, mas ficou-se muito na segunda parte, que apesar do Benfica depois também entrar, mesmo assim no quarto período o Sporting também teve ali momentos em que conseguiu equiparar muito bem. Falaste bem na questão do triplo do André Cruz, que deixou ali o jogo um pouco empatado, mas acho que foi sempre um jogo muito, muito equilibrado. Acho que mesmo assim, apesar de ter sido um jogo muito de fases, mesmo assim as duas equipas conseguiram mostrar um pouco a sua qualidade. Não estavam a fugir ou seja, mesmo que uma equipa tivesse muito superior, a outra não deixava. Exato, o Benfica, como eu estava dizendo, no terceiro período foi superior, mas o Sporting não se deixou, ou seja, não fez com que o Benfica tivesse muito afastar-se demasiado e não fugir de vista, digamos assim. Teve ali, não foi assim blowouts, digamos sim, assim. Sim. Exatamente. Embora no jogo 2, mas isso já íamos comentar. Sim. mas pronto. Mas no primeiro jogo foi um pouco isso. Obviamente o Broussard fez um jogaço. Para mim é ele e o Lovat são dos dois melhores que temos neste momento a jogar em Portugal. Não, porque é tal coisa. Estavam também até mesmo ontem na transmissão da Federação, estavam a dizer, e bem, o Lovat e o Broussard são aqueles jogadores que não conseguem jogar mal, quer dizer, não podem ter um jogo menos bom, mas não deixam de ter a sua importância e o seu impacto, e são jogadores de facto muito importantes para as duas equipas. Mas foi muito isso. Obviamente o Benfica esteve bem também a nível das ajudas defensivas, esteve a um bom nível. Acho que o Sporting não estava muito preparado para encontrar um Benfica com aquela capacidade e com aquela aptidão para atacar o cesto da forma como atacava, também atacar o Pintado nos saltos ofensivos, mas foi de facto um bom jogo. Deixou muita água na boca para aquilo que poderia ser o segundo jogo, mas é isso. Não sei se tem alguma coisa que queres acrescentar do primeiro jogo. Não, quer dizer, não, até posso destacar aqui mais uma coisa ou outra dos destaques individuais, não é? O Broussard, que teve muito bem, o Ivan Almeida, que foi basicamente o triplista, digamos assim, foi 5 em 9. E que tem vindo mais a partir do banco. Ele por acaso é curioso, ele tem mesmo no jogo de ontem, ele veio do banco, ele não jogava de início, o Benfica ontem, eu não sei como é que foi, como é que foi o 5 inicial do primeiro jogo,
mas sei que no 5 inicial do jogo de ontem tinhas o Broussard, o Tony Douglas, o Elliser, depois o Betinho e depois o Telo Carter. O do jogo 1, lá está, o jogo 1 acho que foi, salvo erro, foi o Broussard, Pelo o menos na Carter. transmissão disseram que era o mesmo 5 inicial do jogo 1, pelo menos. Eu acho que o 5 inicial do Benfica no jogo 1, acho que era o do início, pode estar-me a falhar a memória. Broussard, foi o Betinho, o Carter, Douglas, acho que estava lá o Ivan Almeida também. Ok. A gente depois confirma. Eu acho que estava lá, mas posso estar. Pelo menos do Sporting eu sei que. É o Elliser, tá. Era o Elliser, pronto. É, exato. E também do Sporting, também arrancaram com o mesmo sim. Eu acho que foi tal questão. O primeiro jogo é sempre aquele jogo para testar um pouco as águas, para ver em que pé é que está a tua equipa perante o adversário e em que pé é que está o adversário perante a tua equipa. Eu sei que isto parece um bocado, estou a dizer um bocadinho a mesma coisa, mas pronto, é um bocadinho olhar para aquilo que a tua equipa pode fazer e depois olhar um bocadinho também para aquilo que o adversário pode fazer contra a tua equipa. Depois neste jogo foi tal coisa, eu acho que foi mais uma questão de ajustes. Acho que o Sporting esteve muito melhor também no ponto de vista no ponto de vista defensivo também, especialmente depois também na questão dos ressaltos ofensivos e defensivos. A dada altura o Benfica conseguiu estar equilibrado na questão dos ressaltos no jogo de ontem, mas depois o Sporting acabou por vencer. Pronto, passando já para o jogo 2, para que sim, não, e só queria acabar de destacar que dei os destaques do Benfica, dos destaques do Sporting, tiveste 3 jogadores que fizeram 20 pontos, Polanco e Peyton, aliás, fizeram duplo-duplo, foram 20 pontos e 10 ressaltos, e do Polanco para o lado do Peyton foram 11, e depois o Lovett também fez ali 20 pontos, já Travante só fez 12 pontos, foi um jogo assim um bocado abaixo. Já do outro jogo, do jogo 2, ora bem, este jogo 2 foi o tal que eu soube a parte final, mas depois tive que puxei a cassete para trás para ver. Ora bem, este jogo foi um jogo que até de certo modo o Sporting começou algo bem. Estou a falar no início dos inícios, que meteram ali 2 triplos no início, mas depois Benfica lá igualou e até acabou forte, digamos assim, o primeiro período. É verdade que só acabaram por ganhar por 4, porque depois houve aquele último lance do Travante que ainda conseguiu marcar um cesto e sacar uma falta e reduzir isto, lá está a desvantagem. Mas depois, no segundo período, o Sporting acaba por depois igualar, digamos assim, e depois houve uma boa parte deste segundo período estava ali taco a taco, digamos assim, as equipas, ou seja, marcavam o Sporting, marcava o Benfica, até uma troca de triplos, marcou um, marcou o outro. Só que depois na parte final o Benfica foi superior ao Sporting e lá está, até aumentou, digamos assim, o seu parcial e veio para o intervalo, digamos assim, com uma diferença de 9 pontos. Só que aquele terceiro período do Sporting teve forte, sim, mas foi um blowout autêntico do Benfica. Benfica que só marcou 12 pontos nesse terceiro período. E aqui eu também, lá está, entra um bocado a questão que me estavas a dizer, provavelmente a idade, porque eu notava ali um bocado de quebra física do Benfica. É verdade que o quarto período o Benfica esteve ali a disputar o jogo, é verdade, mas foi muito à boleia do Douglas, os triplos dele, que ele estava infernal, aquele quarto período apareceu Stephen Curry, da NBA, a marcar triplos por onde calhava, em step back, no meio da rua, marcava em todo lado. Mas, ou seja, os pontos do Benfica no quarto período era muito em esforço, desgaste, e depois notava-se que era muito, já não era aquele jogo coletivo. O Sporting nesse ponto, lá está, foi muito graças a isso que o Sporting acho que deu esta reviravolta, mas do Benfica foi muito individual, lá está, como está a dizer o Douglas, a tirar 3, ou seja, já não era aquele jogo tão fluido, e os pontos, que é verdade que no quarto período o Benfica marcou 27, mas foram pontos ali muito forçados, muito ali, tal coisa, como estás a dizer, não foi... Ofensivamente a equipa nunca teve... Exato. E eu acho que é sempre um ponto... E os pontos marcados, desculpa, e os pontos marcados foi muito por causa da questão que eu queria tocar, era muito pela questão individual, da qualidade individual, percebes? Sim, e até mesmo muitas vezes também às vezes a definir algumas jogadas, já tinha comentado contigo em off, também comentei ontem no grupo. Eu acho que há ali muitos jogadores que não sei se estão propriamente a ser utilizados ao máximo das suas plenitudes. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Carter, eu acho que ele é um poste tecnicamente muito, muito desenvolvido, também fisicamente é aquilo que nós sabemos, mas
Não sei se não é. Eu acho que muitas vezes é tal coisa. A equipa do Benfica depende sempre muito das individualidades e ontem notou-se muito porque o Sporting também conseguia defender muito bem, conseguia também estar muito bem a nível das ajudas defensivas, a estar muito atento também a onde é que a bola estava, onde é que a bola poderia entrar, aos movimentos interiores do Benfica, aos cortes dos jogadores do Benfica de fora para dentro. O Sporting esteve muito atento a isso e acho que aquela agilidade, aquela intensidade também, não só a atacar, mas também a defender do Sporting, notou-se muito não só durante o terceiro período, mas também durante o jogo todo. Apesar da primeira parte ter sido mais favorável para o Benfica a nível de pontos, porque o Benfica foi com, acho que uma vantagem de 6 pontos para o intervalo, mas mesmo assim o Sporting estava na luta, o Sporting estava a jogar bem, e o Zulova também estava ali a um bom nível, o Ventura fez um jogaço, o Ventura, só de recordar, isto não é como na NBA em que depois de 6 faltas é excluído. Ou às 6 faltas é excluído aqui, cá em Portugal e também a nível europeu. À quinta falta está excluído. Estás fora do jogo, não podes jogar mais. O Ventura, quando faltavam 3 minutos e meio para o intervalo acabar a chegar, o Ventura já tinha 3 faltas. Ele entrou no quarto período e andou a ser explorado completamente defensivamente para ver se sacavam a falta e ele ali firme não quebrava, também o Sporting muito ciente daquilo que o Benfica estava a fazer. Também conseguia muitas vezes também ajudar e muitas vezes fazer ali um double ou fazer um blitz para forçar um bocadinho o erro do Benfica, para esconder um bocadinho as faltas que o Ventura já tinha e impedir as faltas futuras do Ventura. E atenção, o Ventura que depois teve que entrar porque o Lovett foi expulso por faltas e ele teve que, lá está, assumir o lugar, lá está como base, e portou-se muito bem. E aliás, eu, como eu te disse, lá está, estava a comentar contigo em direto, por mensagens, aquele triplo do Ventura, sim, pá, matou quase o jogo, basicamente. Porque depois, a partir daquele triplo, até os próprios jogadores do Benfica notou-se ali a moral em baixo, a cair. Não vou dizer cair logo, mas foram caindo aos eu acho que essa do Ventura foi mesmo o golpe final. Eu acho que aquele golpe para começar a ferir gravemente o adversário acho que foi aquele lançamento do Armud, que o Armud foi tal coisa, não foi propriamente um jogo muito vistoso, mas apareceu aparecia quando era necessário e apareceu quando era necessário. Ele no quarto período teve ali um lance que deu falta, deu 2+1, se eu não estou em erro, em que ele vai lá dentro, consegue meter a bola no saco, ganha a falta, e ali pensei, que eu até comentei, olha, pronto, já está fechado. Eu acho que o Armudo deu a faca, mas atravessou a faca assim um bocadinho pelo corpo. E depois o Ventura deu o golpe final e acabou por matar um bocadinho o Benfica nesse aspecto. Aquele triplo, lá está, fez com que o Sporting tivesse a ganhar por 7, a faltar um minuto, salvo erro, e lá está, para isso o Benfica tinha, e depois logo a seguir o Benfica falhou um triplo, foi o Betinho, salvo erro, e isso depois, lá está, a tarefa foi mais complicada e como eu estava a dizer, a moral da equipa foi caindo aos bocadinhos e já não acreditavam. Eu sei que já a faltar 20 segundos, eles já não acreditavam muito e depois já estavam a entrar naquele jogo de faltas, ou seja, falta ali, vai para parar o jogo, para ver se conseguem ir posse de bola e depois conseguem fazer alguma coisa. Sim. Exato. Já há uns tempos, ainda na fase regular, tiveste aquele jogo do Jogueira com o Porto, em que parecia que o jogo nunca mais acabava, ainda faltavam 30 segundos, porque o Jogueira, cada vez que a bola era reposta pelo Porto, falta para lance livre para o Porto. E depois era sempre aquilo, depois era a desconto de tempo, depois era isto, depois andavam sempre ali de um lado para o outro, e parecia um bocadinho isso ontem. É tal coisa, é o jogo para tentar não só recuperar um bocadinho o fogo, mas também tentar travar um pouco o ritmo e tentar parar o relógio para ver se depois conseguem, pronto, haver ali algum... E no caso que até acho que houve um lance que... Não, mas isso não foi nessa fase. Foi um bocadinho antes que o Ventura falhou 2 lançamentos livres. Ou seja, sim, pode a sorte do caraças o adversário falhar 2 lances livres e tu ganhas a posse de bola e a seguir marcas um triplo e consegues reduzir outra vez. E está na discussão até o último segundo. Ou seja, e já aconteceu casos assim. Na NBA já aconteceu casos assim. Pá. Sim. Mas de resto foi tal coisa. Olha, gostei muito também de ver outra vez o Lovett a jogar. O Travan também teve ali esse lançamento que falaste, mesmo a acabar o intervalo, que ele foi de novo, foi
uma jogada que começou no top of the key, passa para o canto onde estava, se eu não estou em erro, acho que era o Lovat ou era o Polanco, era um dos dois. Acho que era o Lovat. Era o Lovat, pronto, exatamente. Era o Lovat, o Ivan Almeida estava a marcar o Travante. O Ivan acabou por esquecer um bocadinho, tinha ali o Travante no canto. Vês do nada o Travante, dá uma passada larga do caraças e fica completamente disponível. Um bocadinho antes foi o Ivan a fazer o double team para impedir o lançamento e para impedir a entrada da bola ali, só que não foi um double team bem feito porque ele fez um double team de costas para o canto e não fez um double team de costas para o cesto. Exato. Porque fazes um double team de costas para o canto, quando um jogador já lá não está, estás a dar uma linha de passe absurda para quem vai fazer o corte. Acho que é tal coisa. São aqueles pequenos pormenores que são coisas que acontecem. Acho que o Ivan sabe perfeitamente que poderia estar melhor naquele momento e o Travante teve muito bem a conseguir entrar para o cesto e a conseguir ganhar a falta e depois mais o lançamento. Mas pareceu-me o Sporting teve bem defensivamente, atenção. Mas pareceu-me que foi mais o Benfica que não esteve no jogo. Muitas vezes o Benfica ofensivamente já tem sido um bocadinho isto, sempre um bocadinho esta, mais pela ofensiva, mais pela individualidade do que propriamente pelo coletivo. Porque é uma equipa que tem condições para coletivamente ser uma equipa muito boa. Mas de novo, vamos ver agora o que é que traz o terceiro jogo. Mas pareceu-me que foi mais o Benfica não esteve tão bem ofensivamente e acho que mesmo que estivesse bem ofensivamente, acho que ia ser mais do mesmo, mas com a bola a entrar um bocadinho mais, mas também alguns dos lançamentos que o Benfica foi tentando, foi muito também pelo desespero, e foi muitas vezes também porque o Benfica não conseguia colocar a bola onde pretendia, porque o Sporting esteve muito bem a fechar as portas para as entradas para o cesto dos jogadores do Benfica. Muitas vezes, até mesmo os close-outs e tudo mais, o Benfica o Sporting, perdão, esteve muito, muito bem. E antecipava, notavas que ações defensivas, momentos defensivos do Sporting já conseguiam ler o que é que o Benfica ia fazer. Notei isso, especialmente no terceiro período. O Benfica no terceiro período, depois lá está, entrou também um bocado em modo desespero, porque o Sporting entretanto deu a reviravolta e acho que aí até se notou naquele momento, digamos assim, ou um pouco antes, que notou-se um bocado de desespero do Benfica. O Benfica já não estava a conseguir ver como é que conseguia marcar pontos. E o Sporting aproveitou-se e foi recuperando confiança, acabou por, lá está, ganhar no período, e no quarto período ainda aumentou ainda mais a vantagem, o Benfica andava ali meio perdido, e é como digo, se não fosse o Douglas, provavelmente no meio do quarto período já tinhas um jogo praticamente resolvido, porque se não fosse aqueles triplos daquele homem... Sim, exatamente. E depois também até mesmo na segunda parte viu-se muito e foi um bocadinho estranho, não só o desespero, mas também os erros um pouco infantis do Benfica, muitas vezes até mesmo na transição ou a tentar organizar o ataque. O jogo estava relativamente próximo, e o Benfica muitas vezes ou era algum turnover parvo, ou era um passe mal feito que depois não era bem recepcionado, ou que a bola não chegava em condições para o seu colega de equipa. Acho que foi um bocadinho tudo, quer dizer, o Benfica não ser propriamente bem no lançamento exterior, como nós vimos, depois também até mesmo a defender, teve muitas dificuldades já neste jogo, a conseguir defender o Pintado. Pronto, apesar do Petra não ter feito propriamente o duplo como fez no primeiro jogo, e o Armu também ter feito um jogo muito impactante, mas são jogadores que apareceram quando era necessário. Mas pronto, também mesmo o problema de faltas também foi um bocadinho um problema para o Benfica. O Carter, acho que de novo, é um posto muito bom, mas eu acho que ele a nível de faltas peca muito em alguns momentos, mete ali algumas faltas um bocado desnecessárias em alguns momentos do jogo. Mas pronto, mas acho que é tal coisa. Acho que temos série, temos agora 2 joguinhos, sexta e depois no domingo, no Pavilhão João Rocha, portanto, ainda por cima, sexta ao final da tarde e domingo, creio que à tarde também, ao final da tarde,
são boas horas para... Acho que é sempre às 7, acho. Agora, Pronto, epá, a partir é sempre às 7 horas. Só é se tal coisa. no São quinto sempre jogo é boas. que não sei, que agora que mudou a data, não sei, mas já a Pois, partir das 7 horas. é assim, são sempre boas horas, ainda mais porque agora já não há futebol, felizmente, e já dá para a malta poder, poder ver um bocadinho do basquete se quiser. Mas pronto, mas é tal coisa. Também outra coisa a destacar, pronto, foi também o apoio o apoio tanto no jogo 1 como no jogo 2. Tivemos boas casas no pavilhão Fidelidade. É pena é que só os bilhetes só possam ser vendidos, na maioria, a sócios. Eu ainda, pá, eu gostava de poder ir a um estádio ou poder ir a um pavilhão e ver um jogo e querer vê-lo só por ver e não querer vê-lo porque sou adepto da equipa A ou B. Mas pronto, isto é tal coisa. Estou a falar agora nesta situação em particular do Benfica, mas também sei que o Sporting faz o mesmo e o Porto faz o mesmo. É um bocadinho. Epá, é um bocadinho. O problema é que é geral, digamos assim. É, exatamente. É muito nesse aspecto. Eu não gosto nada disso, Atenção, sinceramente. eu estou a dizer geral, mas eu estou a dizer para esses três, os três Posso grandes, dizer, digamos sim, assim. sim, sim, Não, sim, sim. Porque eu eu não estou aposto. a dizer, não Porque estou a eu dizer aposto que se eu tivesse se eu tivesse aí na Póvoa e quisesse ir ver um jogo do Póvoa, eu estava à vontade. Quer dizer, sim, não. o problema é que tinhas de dizer super cedo, porque os bilhetes esgotam, por acaso, no Pronto, Povo, tens esgotam quase logo fazer rápido. uma reserva. Exato, mas não estou a brincar. Então, nestes playoffs, eu lembro das publicações do Facebook que eles metiam bilhetes disponíveis, sei que depois de repente era já, porque Já vamos estar, pois. o pessoal vai, ainda por cima em playoffs, então, ou em jogos grandes durante a época regular, digamos assim, seja Porto, Benfica ou Sport, e aquilo esgota rápido, que é normal. Sim, sim. Não há hipótese. Yeah. Mas é tal coisa, eu tenho pena que, pronto, que a maneira como esses três trabalham a nível de bilheteira e não, pronto, nada contra, só gostava que fosse um bocadinho mais aberto e não tanto propriamente com, epá, não vamos meter para o público em geral, depois vai aparecer malta de outros clubes e depois vão começar a confusão. Pá, isso a confusão, se acontece, é muito responsabilidade também das pessoas de se comportarem e de agirem em conformidade e simplesmente não ligarem essa malta só vai lá para causar problemas. Mas pronto, só liga quem quer e quem quiser ignorar está à vontade, que acho que é sempre o melhor que tens a fazer. Mas mesmo assim é tal coisa. Tivemos uma boa casa também neste primeiro jogo e também no segundo jogo. A hora também é convidativa, mesmo assim, 7 da tarde, mesmo que seja dia de semana. Pá, quem esteja ali perto, mesmo a nível de metros e transportes, é super fácil encontrar ali uma boa oportunidade para ir ver o jogo. E acho que para quem tiver pelo pavilhão João Rocha, quem estiver ali pela zona, faça o favor de ir, porque pronto, acho que é o mínimo que têm de fazer, ainda mais. Está uma eliminatória muito boa, são jogos muito equilibrados, Sim, e sim. acho que promete. E já agora, para ir fechando isto, eu acho que o próximo jogo ganha o Sporting e o Benfica empata no jogo 4 e teremos jogo 5. O que é que tu achas? Dando assim uma previsão, digamos. Eu sei que é complicado, mas eu acho, vejo este cenário poder acontecer. O Sporting ganha, ou seja, dá a reviravolta, digamos assim, na final, mas depois Benfica no jogo 4 empata e depois temos jogo 5. Sim, é possível, sim, E é possível. atenção, acho que vão ser vitórias ambas muito suadas. E mesmo quem ganha em 3-1, digamos assim, acho que vão ser 3-1 bastante suados. Não vão ser Sim. 3-1. E até mesmo este segundo jogo, apesar do meio que descalabro do Benfica no terceiro período, mesmo assim foi um jogo equilibrado, mesmo assim. Claro, claro. Porque o Foi. Benfica, como eu digo, mesmo que o ataque não foi bonito, vamos dizer assim, ao giro, aquele Mas passe muitas em vezes bola, é um ataque que permitia ter resultado. Porque sim, depois, a dada altura, marcavam pontos, lá está, o Douglas marcava, o Carter também marcava os pontos, ou seja, mesmo que não esteja, foi muito pelas jogadas de isolamento ou jogadas individuais, eles marcavam, ou seja, e mesmo assim fazia com que o jogo ficasse ali um bocado indeciso sim, até ao tal triplo, nós já relatamos aqui até o triplo do Ventura que aí pá, já fechou, matou praticamente o jogo, como nós já falamos aqui, e acredito que isto vai continuar a ser assim nestes próximos jogos no Pavilhão João Rocha, em que teremos os jogos
disputados, e acho que até são bons jogos, lá está, e ainda por cima, como tu disseste, mesmo para o público geral de ver, digamos assim. Lá está, boas horas, bons dias, uma sexta-feira ao final da tarde, ou um domingo também ao final da tarde, acho que é convidativo para isto, e acredito que vai ser umas boas finais para acompanhar, e eu se calhar eu vou conseguir acompanhar em direto o sexta, talvez, não sei. Isso depois depende, mas já a partir daí irei tentar acompanhar, e depois, olha, já agora, Gonçalo, para a semana voltamos a falar disto num dia, depois temos que marcar um dia também Sim, seguramente. para falar disto, e atenção, mesmo que haja jogo 5 ou não, se calhar vamos marcar para falar destes jogos deste fim de semana, então, havendo jogo 5 ou não, que o jogo 5 lá está como é quinta-feira à noite, depois iremos marcar na mesma. Sim. Podia haver aquela possibilidade, e se houver jogo 5, vocês não marcam, passa para a outra, não. Mesmo havendo ou não jogo 5, nós iremos ter episódio para falar destes jogos. Exatamente. E também só para destacar neste segundo jogo, e também ao longo também desta série em si, do lado do Sporting, tenho gostado muito de ver o Eddie Polanco. É um jogador que eu já tinha, não digo que já o tinha debaixo do olho desde o início, ou quer que seja, mas o gajo é raro falhar lance livre, meu. é que ele tem uma calma, tem um sangue frio ali na linha de lance livre, mas não só isso, ele tem uma boa, pronto, tem um bom drible, tem uma boa chegada também muitas vezes à área, tem mesmo muitas vezes a conseguir passar por adversários. Quando eles fazem os close-outs, ele consegue muito bem ultrapassá-los e consegue tomar sempre uma boa decisão. Acho que é aquele jogador, obviamente, que é mais um marcador do que propriamente um playmaker. Mas claro, mesmo assim é um jogador que eu tenho gostado muito de ver, e também acho que tem sido uma peça muito importante a vir do banco. Obviamente, defensivamente, não é propriamente aquele jogador que decida do outro lado do campo, mas mesmo assim não tem causado grandes calafrios para o Sporting. Mas tem sido de facto um jogador muito interessante a acompanhar, por acaso, sinceramente tenho gostado bastante. Sim, e foi um jogador que veio, que eles falaram o pessoal dos comentários, embora eu não vi da Federação, vi da RTP2, que vem em janeiro, lá está, e adaptou-se bem isso, e lá está, e já tocaste nisso. Muita frieza no lance livre, também na luta dos ressaltos também dá o seu contributo. E é um jogador que tem muita experiência em campeonatos estrangeiros. Ele jogou, eu vi pela Federação, que eu já demonstrei o meu amor por ver jogos na RTP2, portanto já passei para ver os jogos no canal na FBTV TV, na aplicação, que é sempre 1000 vezes melhor, mas pronto. Mas eles falaram que ele já tem muita experiência, ele jogou na Polónia, ele jogou em diversos campeonatos na Europa, também jogou um bocadinho, obviamente, que ele é da República Dominicana, também jogou, obviamente, mais para aqueles campeonatos, mas também em muitos campeonatos europeus que, é tal coisa, não são propriamente campeonatos superiores, se calhar, aos nossos, mesmo assim não deixam de ser bons campeonatos a nível europeu. É competitivo, está mesmo? Exatamente. E ele, de facto, pronto, ele já tinha alguma experiência lá, e pronto, e agora está a ter também o seu devido palco quando é chamado para o campo para dar o seu contributo. Exatamente. Muito bem. Acho que estamos fechados aqui a falar. Está mais meia horinha, quase 40 minutos de conversa, Gonçalo, não é? Daqui Exatamente. do nosso basquetebol nacional, que estão nas finais, e volta, lá está, a pedir-vos, como o Gonçalo disse, pessoal que estejam aí da zona de Lisboa, vejam. É verdade que a questão dos bilhetes, vamos ver como é que o Sporting vai se comportar, mas não vai ser muito diferente do Benfica. Não, sim, não vai ser muito diferente, sim. O Sporting, eu acho que o procedimento, aquilo que eu entendo, e eu pronto, já tentei fazer assim uma vez uma pesquisa ou outra, é que a maioria dos bilhetes são sempre vendidos para os sócios. E depois muitas vezes o público em geral, quer dizer, ou já não há quase nenhums, ou não é fácil, não é fácil. Sim. Eu acho que um dia temos de fazer tipo temos de fazer tipo o Chico do Afunda, que é dizer que somos tipo a imprensa e aparecemos lá e pronto, ficamos todos contentes, estamos a ver o jogo de borla e tal. Muito bem. Vamos então embora, mas antes, lá está, eu pedir a coisa do costume, lá está, subscrevam aqui no canal ou nas plataformas de áudio que estejam a ouvir, e também lá está, sigam as nossas redes sociais, Twitter e Instagram também, e
lá está também a nível de plataformas de áudio, lá está, nós temos várias, estamos em vários, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor. Sobre futuros episódios, vamos ter da NBA, porque agora estamos a fazer a cena basicamente de análise pós-jogo, digamos assim, e por isso vamos ter jogo, curiosamente na altura que estamos a gravar, vamos ter jogo hoje à noite, entre o jogo 3 Miami Heat contra os Denver Nuggets, como eu disse, está empatado e agora vai a Miami. E empatar também também é preciso recordar. Exato, empatado a 1. E pode estar empatado depois a 2. Tal como é também, também pode estar empatado a 2. Sim, eu estava a fazer a comparação com a minha previsão. Também acho que pode também empatar a 2 também, vir a 2 e coisa. Mas sim, como estava a dizer, vamos ter então episódio a partir da manhã sobre a fazer o comentário e a análise ao jogo 3 dos Miami Heat. Para a semana já fica aqui já combinado que iremos ter a Liga Betclic e também iremos falar, lá está, se isto a final da NBA também alastrar um bocadinho, também iremos continuar a fazer comentário e análise dos jogos das finais. Já agora um toquezinho final, uma menção tipo para o canal do YouTube, que atualmente estamos, para os mais atentos ou que não estão a seguir, mas neste caso estou a fazer vídeos é mais episódios, porque são conversas de uma hora, das equipas, ou seja, eu fiz vídeos mais curtos, a falar do contexto da equipa, como é que está a situação de piques, salários, cap space, pagam multa ou não, essas coisas todas lindas e catitas, jogadores que acabam o contrato, isso tudo. Agora estou a ter uma conversa com um adepto da equipa, para não só falar também um resumo desta época que está a acabar, não é? Como também falar da off-season e das estratégias, ou lá está, o que é que a equipa vai fazer, renovações, ou dispensas, ou trocas, ou seja, são conversas muito boas e atualmente estamos, digamos assim, porque eu estou a seguir a cronologia também dos vídeos que lancei, atualmente estamos nas equipas que foram nomeadas na primeira ronda, mas depois isso vai por aí fora, vai tocar na equipa do Gonçalo, do Pinto, aliás, com o Pinto eu vou gravar na sexta-feira, para falar de Filadélfia, mas pronto, fica aqui também esta nota para a malta, quem quiser e tiver. Eu sei que normalmente questões de off-season a malta só liga quando acaba mesmo ou está mesmo a acabar as finais da NBA, mas fica aqui já aqui a nota, como eu estava a dizer, para vocês já verem e estarem atentos, porque lá está. Vou tentar fazer das 30, mas se não conseguir das 30, as mais problemáticas ou as mais faladas, digamos, com coisas a fazer, digamos assim. Aí vão pelo menos aquelas com mais novelas vão ter episódio garantidamente. Sim, lá está, bom estar de certeza. Eu vou tentar fazer o máximo de todas, tal como ano passado, com as 21 ou 22 equipas, mas as mais importantes, digamos assim, ou as que vão dar que falar, aí sim, vão estar de certeza vão ser feitos esses vídeos, não se preocupe. Grande abraço a todos. Gonçalo, tudo bem com... Espero... Lá está, ficas bem até amanhã, porque amanhã já estamos aí de volta. Grande abraço e até